meus amigos, mais um TV Peixoto, a luz da verdade. Clique no sininho e se inscreva no canal aí, ok? Vamos lá, o tema do estudo vai ser sobre o livro de Enoque. Tem muitos irmãos aí, muitas pessoas, e acreditam que esse livro não foi inspirado por homens de Deus. Entendeu? E é isso aí. Este vai ser o tema do estudo, dos clipes que eu vou passar e os vídeos sobre a vida de Enoque. Ok? Eu vou ler aqui. Tem essa Bíblia aqui, que é a Bíblia cristã, Almeida, de estudo, que é muito boa. Tem essa Bíblia aqui, que é a Bíblia católica, ok? Eu vou ler nessa Bíblia católica aqui, ok? Ah, e outra coisa, eu estou lendo esse livro aqui, ó. Acerte o seu alvo. Viva melhor e mais feliz conhecendo a vontade de Deus para a sua vida. Está em todas as livrarias evangélicas, muito bom para a sua vida espiritual. E vamos lá rapidinho. Abre a tua Bíblia aí em Gênesis 5, 21. Enoque, de 65 anos, gerou Matusalém. Após o nascimento de Matusalém, Enoque andou na presença de Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, a vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou na presença de Deus e desapareceu, pois Deus levou para si. E na Bíblia evangélica, muitas Bíblias de estudo falam que Enoque foi arrebatado pelo Senhor. Ok? Continuando aí, Gênesis 6, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, deles nasceram filhas. Os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram belas, escolheram entre elas as que bem quiseram para mulheres. Então o Senhor disse: o meu espírito não permanecerá infinitamente no homem, pois o homem é carne, e os seus dias não ultrapassarão os 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e delas tiveram filhos, foram esses os famosos heróis dos tempos remotos. Ok, meus amigos? Então fica aí mais um estudo aí sobre o livro de Enoque. Eu vou rodar aí para vocês vários vídeos aí para vocês conferir, ok? Roda o VT. O livro de Enoque. Sem sombra de dúvidas, este é o manuscrito mais antigo e mais polêmico de todos os tempos. Teólogos, padres, pastores e especialistas no assunto dividem opiniões até mesmo contraditórias sobre a veracidade do livro de Enoque, que mostra detalhadamente todo o lado místico da cultura judaica e também conta de uma maneira intrigante a história dos anjos caídos que vieram parar na terra e que se misturaram com seres humanos. E no meio disso tudo, existe um questionamento peculiar. Por que o livro de Enoque não está na Bíblia Sagrada? A razão de o livro de Enoque não ter sido incluído no cânon das Escrituras, já que ele teria sido citado por Judas em sua epístola. A passagem de Judas é a seguinte: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios,
por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Judas 1, 14 a 15. Acontece que a passagem não diz que isso tenha sido extraído de um livro de Enoque, ou que Enoque tenha escrito um livro. Ao escrever sob inspiração divina, Judas pode ter sido levado a escrever algo que já fazia parte da comunicação oral da tradição judaica, como também pode lhe ter sido revelado de primeira mão pelo Senhor o que Enoque teria profetizado nos seus dias. Mas não fala de livro de Enoque. Embora exista um livro de Enoque hoje que traz esse nome, nós costumamos repetir frases de grandes homens que nunca escreveram um livro, nenhum livro sequer, mas que disseram alguma frase que acabou registrada na memória da sociedade ou em livros de outros, como citação daquele grande homem. Veja, por exemplo, o caso da citação feita por Paulo em Atos 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Paulo pode não ter se encontrado com Jesus quando andou aqui, e nós temos certeza de que o Senhor não escreveu diretamente em nenhum livro. Todavia, Paulo cita algo que não está nem registrado nos evangelhos, o que ele pode tanto ter recebido da comunicação de outros apóstolos, como tendo vindo diretamente do Senhor, nas revelações que fez a ele. Seria insano afirmar que porque Paulo citou as palavras de Jesus, então deveria necessariamente existir um livro de Jesus. E antes que você me pergunte, sim, existe também um apócrifo chamado Livro de Jesus, supostamente escrito por Jesus, obviamente um livro falso. Como o suposto livro de Enoque traz passagens muito parecidas com algumas das epístolas de Pedro e Judas, muitos acreditam que estes tenham buscado inspiração no apócrifo livro de Enoque. Porém, se nós levarmos em conta que tudo o que existe desse tal livro de Enoque é um manuscrito produzido na era cristã, o contrário é que pode ser verdadeiro. O anônimo autor que emprestou o pseudônimo de Enoque ao seu livro pode ter utilizado ideias correntes no seu tempo e também buscado inspiração, entre aspas, naquilo que já era ensinado pelos cristãos. Eu digo isto porque existe no tal livro de Enoque uma expressão que jamais teria sido utilizada nas escrituras anteriores à era cristã, porque foi uma revelação inédita, trazida pelo Senhor quando esteve na terra, ou seja, que o Messias de Israel era o Filho de Deus. O Concise Bible Dictionary, Moorish Edition, explica assim, abre aspas, Judas cita uma profecia de Enoque que não é encontrada no Antigo Testamento. Considerando que Judas escreveu sob a inspiração de Deus, isso pode ter sido revelado a ele, como aconteceu com muitas outras coisas nas Escrituras, as quais não poderiam ter sido conhecidas de outra maneira a não ser por revelação. Ou talvez ele tenha sido inspirado a registrar o que havia sido transmitido de forma oral ao longo do tempo. Existe um livro apócrifo chamado Livro de Enoque, do qual alguns acreditam que Judas estivesse obtendo a sua citação, porém não é um livro inspirado. Mas também não há qualquer evidência de que tal livro existisse nos tempos de Judas. Ele se refere ao Messias como Filho de Deus, o que pode ser considerado uma prova conclusiva de dúvidas mais misteriosas das Escrituras. Nasceu, segundo os escritos judeus, na 7ª geração depois de Adão, sendo filho de Jared e pai de uma outra personagem muito conhecida na Bíblia, Matusalém, de acordo com a tradição escrita hebraica denominada Tanakh, relatada em Gênesis capítulo 5, dos versículos 22 ao 24, Enoque teria sido arrebatado por Deus para que não experimentasse a morte e, na certa, fosse poupado da ira do dilúvio. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 375 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Há dois aspectos extraordinários no relato de Enoque, enfocados nesses versículos, que não foram enfocados em outras gerações.
as indicações do texto de que ele andou com Deus e o fato que supostamente ele não teria morrido, pois Deus o tomou para si. Estes relatos foram a origem de muitas fábulas, lendas e histórias de sábios judeus ao longo dos séculos. Para os rabinos, Enoque tinha sido elevado ao céu ainda em vida e teria se transformado no anjo Metatron. Para os muçulmanos, Enoque é conhecido como Idris. No Alcorão, ele é o profeta predecessor de Nu, no caso, Noé. Idris ou Enoque é reconhecido por ter aprendido muitas habilidades ou por ter inventado coisas as quais a humanidade atualmente usa, como a escrita, a matemática, a astronomia e etc. De acordo com a tradição islâmica, na época de Idris, Enoque, as pessoas tinham se esquecido de Deus e o mundo foi por isso punido com a estiagem. Contudo, Idris orou pelos seres humanos e começou a chover, acabando com a estiagem. A fama de Enoque se propagou tanto no judaísmo que com seu pseudônimo apareceu o mais importante entre os textos apócrifos do Antigo Testamento, conhecido como os livros de Enoque, que chegaram até nós em uma versão etíope e outro numa tradução eslava. Existem, na verdade, 3 livros chamados de Enoque. O primeiro livro, Enoque Etíope, é chamado assim porque chegou até nós em uma língua etíope. A primeira parte dos capítulos 1 até o 36 é chamada Livro dos Vigilantes. A segunda parte dos capítulos 37 ao 71 é conhecido como Livro das Parábolas. A terceira, dos capítulos 72 ao 82, é chamada de Livro da Astronomia. A quarta parte, chamada de Livro dos Sonhos, é composto pelos capítulos 83 e 90. E finalmente a quinta parte, do capítulo 91 ao 104, é chamado de Carta de Enoque. Os capítulos 105 ao 108 formam a conclusão e às vezes são ditos o Apocalipse de Noé. O livro não aparece nem na lista dos livros considerados. E não esqueça, clique no sininho, se inscreva no canal aí, TV Peixoto. E eu vou fazer um debate, ok? Com um testemunho de Jeová e um amigo meu aí, um pai de santo, o nome dele é Edmar Bambira. Ele vai ter um debate aí com um testemunho de Jeová. Boa noite para vocês, meus amigos. Fica aí no TV Peixoto, a luz da verdade. Começa quando uma raça de homens gigantes atormentava a terra, levando horror e morte a todos os lugares que passavam. Na mistura das raças angelicais com as dos seres humanos, nasceram criaturas bizarras que comiam tudo à sua volta e, quando a comida acabou, passaram a comer os homens. Esses seres eram chamados de Néfilins. Mas os imbatíveis gigantes passaram a ser assombrados por inexplicáveis e aterrorizantes sonhos proféticos. Com as mãos sujas de sangue, os gigantes não conseguiam interpretar os